Eu quero começar a dizer que o Partido Comunista é um partido importantíssimo na história do Brasil, não do passado, mas ao longo da vida ele tem sido uma fênix. Mas não se pode falar na história do Brasil sem mencionar o Partido Comunista Brasileiro. Porque o Astrogildo, na sua característica intelectual, ele conseguia compreender as conexões do mundo da cultura com a ação política do movimento operário. Eu acho que esse é o grande legado dos escritos de Astrogildo. Ele nos convida a pensar que sociedade a gente quer. É essa que está posta ou uma nova? Olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Eu sou Isabela Meucci, da equipe de comunicação da editora, e estou aqui hoje para apresentar mais um episódio do Conversas Camaradas, o quadro em que convidados especiais se unem à equipe da editora para debater um dos nossos últimos lançamentos. Neste encontro, excepcionalmente, iremos conversar não apenas sobre um lançamento, mas sobre incríveis 7 livros que marcam a comemoração dos 100 anos do Partido Comunista Brasileiro. A segunda edição de Sinfonia Inacabada, A Política dos Comunistas no Brasil, de Antônio Carlos Mazeu, e a obra completa de Astrogildo Pereira com os livros União Soviética, Itália, Brasil, Interpretações, Machado de Assis, Ensaios e Apontamentos Avulsos, Formação do PCB, 1922-1928, e Crítica Impura, além da biografia de Astrogildo, O Revolucionário Cordial, escrita por Martim César Feijó. Esses 6 últimos livros foram publicados pela Boitempo em parceria com a Fundação Astrogildo Pereira. Para conversar sobre tudo isso, recebemos hoje Antônio Carlos Mazeu e Renata Cotrim. Antes de começar, temos um convite a te fazer. Começa dentro de uma semana, na quinta-feira, 11 de agosto, um curso online gratuito de introdução à vida e obra de Astrogildo Pereira. Serão 3 aulas com a participação de Fernando Garcia, Gilberto Maringoni, José Leguiar, Lucas Maldonado, Marli Viana e Renata Cotrim. O evento é promovido pela Boitempo em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, e as inscrições gratuitas podem ser feitas no site do CPF SESC. Então vamos à apresentação dos nossos convidados. Antônio Carlos Mazeu é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Filosofia Política pela Universitat degli Studi Roma III e livre-docente em Ciência Política pela Universidade Estadual Paulista. É professor dos programas de pós-graduação em História Econômica pela USP e Serviço Social da PUC. É membro do Comitê Central do PCB e pela Boitempo publicou O Voo de Minerva, A Construção da Política, do Igualitarismo e da Democracia no Ocidente Antigo, Estado e Burguesia no Brasil, Origens da Autocracia Burguesa, Os Portões do Éden, Igualitarismo, Política e Estado nas Origens do Pensamento Moderno e Sinfonia Inacabada, A Política dos Comunistas no Brasil. Oi, Mazeu, tudo bem? Obrigada por topar estar aqui com a gente. Oi, tudo bem? Eu que agradeço o convite e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a Renata, para a gente bater esse papo aqui. Obrigada. A Renata Cotrim é mestre em História Social pela PUC São Paulo, com bacharelado em História pela mesma universidade. É pesquisadora do Centro de Estudos de História da América Latina, com ênfase nos estudos sobre as redes de preservação documentais e arquivos das classes subalternas, sobretudo os arquivos do movimento operário. É membro do Comitê Executivo da Rede de Arquivos de São Paulo, atuou como historiador e pesquisador em instituições públicas como o Museu da Imigração de São Paulo e o Centro de Documentação e Memória da Unesp. Atualmente é pesquisadora do projeto Empresas e Ditadura, caso Cobrasma, junto ao Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo. Também é membro do Instituto Astrogildo Pereira e responsável pelo ASMOB, Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasiliano. Obrigada, Renata, por estar aqui com a gente hoje também. Sou eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada mais uma vez a Boitempo. É um prazer estar aqui com vocês, com o Mazeu, para a gente bater esse papo sobre Astrogildo e as obras muito importantes que foram editadas nesse ano de comemoração do centenário do PCB. Obrigada, Renata. Em 25 de março de 1922, o Partido Comunista Seção Brasileira da Internacional Comunista era fundado por Manuel Sendon, Joaquim Barbosa, Astrogildo Pereira, João da Costa Pimenta, Luiz Pérez, José Elias da Silva, Hermogênio Silva, Abílio de Nequete e Cristiano Cordeiro. Inspirado na Revolução de Outubro de 17 na Rússia e florescendo nas lutas operárias e populares do século XX. Da resistência ao Estado Novo de Getúlio Vargas à ditadura militar de 64, passando pela redemocratização e pela recente ascensão da extrema-direita no Brasil, o PCB chega ao seu centenário como grande instrumento de ação da classe trabalhadora. Além disso, tornou-se incontornável a Batalha das Ideias, pois em suas fileiras tiveram figuras centrais da intelectualidade brasileira.
Dentre essas figuras, destacamos hoje o papel de Astrogildo Duarte Pereira Silva, escritor, jornalista, crítico literário e político brasileiro, nascido em 8 de outubro de 1890 em Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. Aos 18 anos, Astrogildo já se reivindicava ateu, antimilitarista, republicano e democrata radical. Em 1911, após uma viagem à Europa Ocidental e já desiludido com o projeto liberal radical, travou contato com os ideais anarquistas e, nos anos seguintes, teve ativa militância no movimento anarquista, escrevendo para muitos jornais e contribuindo com a construção do Segundo Congresso Operário Brasileiro e da Central Operária Brasileira, além de tomar parte nas greves gerais que agitaram diversas capitais brasileiras em 1917. Entre 19 e 1921, afastou-se do anarquismo e aproximou-se do comunismo, fascinado com a Revolução Russa. Organizou e viabilizou a realização do Congresso de Fundação do Partido Comunista, seção brasileira da Internacional Comunista, em 1922, tornando-se uma das principais lideranças do partido nos anos 20. Expulso do partido em 1930 em razão de uma reorientação política, engajou-se na luta contra o integralismo e posteriormente se voltou para a crítica literária. Retornou ao partido em 45, retomando suas atividades políticas e escrevendo para jornais comunistas. Foi preso em outubro de 64, 6 meses após o golpe militar. Solto em janeiro de 1965, já com a saúde debilitada, faleceu em 10 de novembro do mesmo ano, aos 75 anos. Bom, para começar nossa conversa, eu queria perguntar sobre o contexto de fundação do PCB em 1922. Acho que tanto Sinfonia Inacabada, do Mazeu, quanto Formação do PCB, do Astrogildo, nos ajudam nessa tarefa. Vocês poderiam comentar um pouco a respeito dos elementos internacionais, nacionais e das dificuldades e vitórias envolvidas nesse processo de formação? Olha, o PCB é um partido que ele nasce mesmo, apesar de influenciado pela Revolução Russa, ele nasce mesmo das lutas operárias brasileiras, né? Tem esse cariz brasileiro da luta de classes que se trava no Brasil do início do século XX. Obviamente ele não nasce de uma hora para outra, apesar dele, ele vai ser fundado em 25 de março de 1922, mas ele não nasce de uma hora para outra. Ele vem de um longo processo, eu diria o seguinte, de um longo processo da construção do proletariado brasileiro. E por que ele é um partido original e sui generis numa sociedade como a nossa? Olha, em 22 fazia muito pouco tempo que nós tínhamos saído da escravidão, né? O Brasil, ele, junto com o trabalho escravo, os trabalhadores escravizados, ele vai ter um momento onde vão coexistir trabalhadores livres dentro de uma sociedade extremamente autocrática, onde os espaços de liberdade democrática eram praticamente inexistentes, né? Uma sociedade escravista, de origem agrária, e que tinha se estruturado desde a fundação do Estado brasileiro, o Estado Nacional, em 1822. Quer dizer, o PCB é fundado 100 anos, exatamente 100 anos após a independência, né? Isso é interessante também. Quer dizer, essa sociedade que vai fazer uma abolição, eu diria, formal da escravidão, porque para mim a abolição ainda está em processo, a luta pela abolição da escravidão no Brasil está em processo, os negros ainda têm que lutar muito para poder criar o seu espaço político e de cidadania, no sentido burguês mesmo, ainda no Brasil, né? Então, quer dizer, essa sociedade ela vai gerar um proletariado que vem de uma parte da imigração estrangeira, de uma parte dos proletarizados brasileiros, não é? E este amálgama vai criar uma Babilônia, né? Pode dizer que você vai ter, em alguns centros urbanos, como São Paulo, como Rio de Janeiro, mas muito São Paulo, uma verdadeira Babilônia. Se falava 500 línguas, jornais publicados em várias línguas, jornais operários, né? E esse é o caldo onde você vai ter uma coisa importante. Pela primeira vez no Brasil, começam a ter espaços políticos para a presença dos trabalhadores e das classes subalternas nos espaços de decisão política do Brasil. Isso acontece antes do PCB, mas isso também vai ser um elemento importante quando se funda o PCB em 22. Então é um largo processo de lutas contra a autocracia burguesa no Brasil que vem desde 1822. Bom, só complementando, né, o que o Mazeu disse, né, perceba a dificuldade que é falar após a aula do Mazeu, entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade, né, você complementar uma fala do Mazeu.
Mas vamos lá, né? Como bem apontou o Mazeu, não foi do nada. A fundação do PCB em 22, ele tem a ver com um longo processo de desenvolvimento, de constituição do movimento operário brasileiro. A gente não pode esquecer, né, que, como bem apontou no início, o Astrogildo, ele vem de uma militância longa, uma militância de uma década, com as principais pautas do movimento operário naquele momento. Então, ele foi da Confederação Operária Brasileira, a COB, que foi uma iniciativa importantíssima de união de vários sindicatos do Brasil todo. Foi a primeira expressão brasileira de unificação de luta, né? Então, assim, pautas contra a guerra, a Primeira Guerra Mundial em 15, posteriormente, a grande greve de 17, a gente não pode esquecer que foi a primeira vez que o proletariado se constituiu enquanto classe. Então, o Astrogildo estava nesse momento acompanhando muito de perto com outros militantes o desenvolvimento dessas lutas, né? Em 18 ele é preso, em 21 tem uma primeira tentativa, a gente também não pode esquecer da primeira tentativa de fundação de um partido comunista, embora de orientação anarquista, né? Então, isso demonstra todo o processo que culminou depois com a fundação do PCB. Um dado curioso ainda sobre Astrogildo é que em 17, quando estava aqui no Brasil, estávamos com a eclosão da grande greve de 17, estava acontecendo a Revolução Russa. E Astrogildo escreve na revista O Debate, em junho de 17, a gente não sabe ainda se ele teve contato com os escritos de Lênin, mas há uma sugestão, podemos desconfiar que por alguma via ele teve contato com os escritos, porque ele, nesse artigo do Debate, ele identifica, em junho, gente, ele identifica as duas forças antagônicas, Duma e os soviets, né? E ele, nesse breve artigo, ele sugere que o soviet será vitorioso, porque possui as armas e é a força do proletariado naquele momento. Então, assim, mais do que qualquer coisa, Astrogildo, ele sabia, como um grande marxista que era, ele sabia fazer a leitura da realidade. Ele sabia usar o materialismo histórico dialético para ler a realidade, com muito poucos recursos, vale dizer. Em 21, 22, não tinha internet, né? As pessoas tinham acesso a pouquíssimos livros, a jornais operários que circulavam. Então, assim, Astrogildo já tinha experiência de circulação de informação e das ideias políticas da base anarquista. Então, ele estava atento o tempo todo a esses acontecimentos no mundo, mesmo com a precariedade de conseguir informação. Então, a fundação do partido, ele vem caminhou nesse sentido, né? Com todo o processo de lutas e da luta de classes desse proletariado constituído, que culminou na fundação do Partido Comunista. Quero falar uma coisa que eu achei que a Renata colocou muito bem, quer dizer, o papel do Astrogildo. O Astrogildo, eu acho assim, se a gente for ver a liderança anarquista do período que ele militava, né, desde quando ele volta, se eu não estou enganado, ele volta em 2013, que ele volta da Europa, acho que um pouquinho antes, em né? 12. Em 12. Quer dizer, ele volta da Europa fez muito contato lá, né? Ele se ferrou, ficou sem grana e tal, mas ele fez muito contato. E voltou com um monte de livro. Ele conta isso na autobiografia dele. Agora, o que é interessante é o seguinte, lá você tinha nessa época os telégrafos que não paravam de mandar notícias. Ele devia, como ele era jornalista, ele devia ter acesso aí a esses setores, esses teletipos, que provavelmente internacionais, que já tinham naquela época, né? Agora, mais do que isso, se você pegar a intelectualidade do período dele, são caras interessantes, tal, mas eu diria o seguinte, o pensador que articula a questão do movimento com a organização é o Astrogildo desde o início. Não é à toa que em 2013 ele está organizando o Congresso da COB, que já é o segundo, porque tem o primeiro, tal, né? E ele vai organizar, eu diria o seguinte, independentemente da hegemonia anarco-sindicalista malatestiana que você tinha aqui no Brasil, ele vai organizar no sentido de como é que eu pego essa classe que é combativa, mas é pulverizada, por isso que ele vai fazer esse papel de
secretário da COB. E aí ele vai ganhar uma legitimidade, né? Porque ele era um jornalista militante, ele não vinha das hostes proletárias, ele vinha da pequena burguesia, filho de comerciante, depois vereador, o pai dele delegado de polícia, né? Ele tinha uma vida boa, tinha uma formação cultural boa e tinha uma articulação intelectual, no modo de entender, que naquele momento, você pode até dizer o seguinte, o Astrogildo vai encarar um pouco, vai ser um pouco a expressão daquilo que o Hegel dizia, que em algum momento um intelectual aparece e sintetiza um momento histórico. O Plekhanov vai dizer isso também, mas é em cima da formulação do Hegel, né? Que ele consegue sintetizar um momento e consegue responder politicamente a esse momento. Eu diria que depois de 2013, ele vai ter um protagonismo cada vez maior na compreensão, na análise compreensiva da necessidade que o proletariado tem de se organizar e ir para além da mera ação sindical. Porque a mera ação sindical é a mera ação econômica. Então, ele é o que diz a Renata. Ele tem, eu não sei se ele tinha, Renata, uma baita formação, porque no Brasil, na América Latina era muito ruim, o marxismo latino-americano, né? Ele era cheio de buracos. Mas eu acho que ele tinha uma intuição, e talvez, sei lá, provavelmente o período dele, que foi curto na Europa, pode ter ajudado a ele a discutir um pouco, talvez se aproximar um pouco de algumas ideias comunistas, porque no início ele era um kropotkiniano, depois ele vira um malatestiano, e aí malatestiano é muito mais avançado no sentido da organização, mas enfim, era essa observação que eu queria fazer. Só uma coisa que acho que a gente falou aqui em 2012 e 2013, que é no 1912 e 1913, né? A gente pulou 100 anos aí. Eu quero dizer para todo mundo que quiser me escutar, isso me atormenta. Porque quando eu falo assim, em 19, o 19 para mim é como se eu não estivesse vivendo em 2019. 19 para mim é 1919. Né? Então, acho que para mim e para muitas pessoas é assim. Então, me desculpe. Quando eu falar 2019, lembra 1919. Renata, você queria falar alguma coisa? Sim, só complementando um pouco também na direção que o Mazeu disse, né? O Astrogildo, concordo com você, Mazeu, quando você disse que a formação dos nossos marxistas, ele não tinha uma grande formação, né? Mas ali no núcleo que ele circulava, ele provavelmente era o que tinha mais acesso, né? E se a gente pega todo esse histórico dele na COB, principalmente na COB, e a gente vê a circulação de ideias e de informação em torno da COB, que é transnacional, é um negócio absolutamente genial, porque os militantes que são expulsos por causa daquela lei de imigração que acontecia naquela ocasião, eles aproveitavam para fazer circular as ideias, levavam documentação daqui para lá, de lá para cá. Então, a informação chegava com certo atraso, é claro, mas eles estavam muito atentos à informação. E o Astrogildo estava muito atento, não só o Astrogildo, mas outros militantes desse período estavam muito atentos do que estava ocorrendo na Rússia naquele momento, né? Era algo muito novo. E sem dúvida nenhuma, essa é a guinada que Astrogildo, outros militantes também, mas principalmente Astrogildo, enxerga naquela experiência nova que está acontecendo na Rússia uma mudança de estratégia. Estava tendo até aquele momento, o movimento operário estava com um anarcossindicalismo. De repente, aquilo que acontece na Rússia é algo novo. Então, e aqui no Brasil estava acontecendo greves e tudo mais. Então, é um caldeirão de coisas e caldeirão de acontecimentos e de ideias muito rico acontecendo naquele momento, né? Então, e o Astrogildo, como bem disse o Mazeu, ele foi capaz, ele foi um dos poucos capazes de captar a leitura desse momento, né, brilhantemente, porque com poucos recursos, né, muito poucos recursos. Vamos pensar que, volto a dizer, em 1913 não havia internet, né, então, e o acesso a leituras, acesso à historiografia era muito limitada, né, a teoria e tudo mais. Uma coisinha a mais, concordando totalmente com a Renata. Tem uma coisa, Renata, que você sabe que quase toda semana eu lembro da greve de 17. E tem um motivo. Eu sou de uma família de imigrantes italianos. E que quando imigraram para cá, quase no final da primeira metade do século XX, foram morar na Moca, que era o bairro italiano. Então eu sou aquele famoso italiano da Moca. Minha família é pequena no Brasil. Eu tenho meus primos que moram lá
ainda eu moro na Zona Oeste, mas eu vou lá no domingo para a gente se encontrar, meus primos, para a gente almoçar. E aí eu passo em frente ao Cotonifício Crespi, que é um supermercado Extra, a tragédia é essa. Mas eles mantiveram, está tombado. Né? Você entra lá, tem as fotografias, não da greve, jamais, mas da fábrica funcionando, das operárias e tal. Então eu lembro da greve toda vez que eu vou lá, e às vezes eu e meu primo a gente sai caminhando para fazer o roteiro da greve. Passa pela onde era a Tabacou, passa na Antártica, que ainda está lá, né? E tal, das fábricas que estavam por ali. Por que eu estou dizendo isso, né? Esse atavismo meu? Porque ali o Astrogildo consegue compreender o papel da greve de 17. Eu acho que dirigentes da maior qualidade, como o Edgar Lohenroth, que era um baita de um dirigente, um baita de um revolucionário. Não dá para dizer que o Lohenroth era um cara... não, ele era um baita do cara e dedicou a vida para a luta operária. Mas ele não compreendeu, eu diria, eu não sei se o Monicelli, eu tenho uma outra visão, porque ele vai compor aquele comando, né? O comando operário da greve, eles eram 3 caras importantes. Era o Lohenroth, o Monicelli, e o Teodoro Monicelli e o Candeias, que um era português, o Monicelli era italiano, mas o Monicelli ele estava aqui no Brasil e foi amando do Partido Socialista Italiano. Né? Então ele não era um cara assim que estava aqui perdido, ele veio com uma tarefa política, cheio de italiano aqui, ele veio organizar o pessoal aqui. Né, principalmente nas fábricas, por exemplo, do Crespi, né, onde é o atual supermercado Extra, lá na Rua da Moca com a Avenida Paz de Barro. Agora, o que é interessante entender é que esta greve, ela por si, no seu próprio movimento, na sua própria lógica dialética interna, ela cria um salto de ruptura com a velha tradição anarquista. Essa greve é fundamental. Né? Tem um bacana livro que saiu há algum tempo, que é uma espécie de um roteiro da greve feita pelo José Luiz Del Ruio, né? Sim, que ele fez aquele roteirinho. Reeditado. Isso. E eu acho muito bom para quem quiser compreender essa greve, dar uma lida, porque tem os relatos que estão no Edgar Carone, no Muniz Bandeira, né? Tal. E outra coisa que eu queria colocar só para complementar é a análise do Everardo Dias, que era o sogro do Astrogildo, né, num livro lá, História das Lutas Sociais do Brasil, onde ele faz uma síntese de qual é o papel que teve esses movimentos operários entre 17, 18 até 22. Eu quero só fazer o hiato. O Astrogildo entrou numa fria, porque depois da greve de 17 ele vai participar daquela maluquice 18 do Rio de Janeiro. E para quem não sabe o que era maluquice, era um movimento totalmente infiltrado por espião do governo, né? Tinha até um tenente que participava, tem o nome árabe, mas eu não vou lembrar o nome dele, que era dedo duro, que estava no movimento. E a proposta dos caras era o seguinte: na hora H do dia D, né, imitando aqui um certo general imbecil que andou por aí, né? Na hora H do dia D, eles iam tomar o palácio do governo, hastear a bandeira anarquista e tocar na rádio o hino da Internacional. Isso era uma maluquice, foi todo mundo preso. Nem conseguiram fazer isso. Mas tirando essa maluquice, que para mim foi uma porra louquice total, né? Tirando isso, eu acho que o salto de 17 é fundamental. A gente não entende a fundação do Partido Comunista, tanto que 18 tem o Partido Anarquista, Partido Comunista Anarquista, que é fundado. É uma coisa interessante, porque a greve de 17 ela faz com que a liderança operária pare para pensar. Quer dizer, ela tem uma série de problemas. E a vitória da greve é uma vitória de pirro, porque eles ganham todas as reivindicações. Mas quando acaba a greve, a classe se desmobiliza. Quando ela se desmobiliza, os caras vão para cima. Prende o Lohenroth, deporta o Monicelli e deporta o Candeias. O Candeias volta. O Monicelli provavelmente veio, cumpriu a tarefa e continuou no movimento operário italiano. Né? Isso é muito importante. A lei que você fala é a lei Adolfo Gordo. Tem 2 leis Adolfo Gordo. Sim, primeira e a segunda. Adolfo Gordo, uma lei repulsiva. Obrigada. Né? Uma lei repulsiva. Então é isso, essa observação. Obrigada, gente. Para a gente continuar um pouco ainda na história do PCB, queria saber de você, Mazeu, o que te levou a escrever o Sinfonia Inacabada, e principalmente por que a escolha da metáfora da sinfonia para contar essa trajetória. Para quem não entende tanto de música, você poderia falar um pouco mais sobre como relacionou os movimentos de uma sinfonia aos diferentes momentos do PC? Olha, bom, eu escrevi o livro porque eu militei no PCB desde garoto. Eu era menino,
Meu pai era comunista, meu pai era do PCB, e clandestino, né, aquela coisa. Meu pai era muito clandestino porque ele trabalhava numa multinacional, então eu não podia aparecer, né? Mas ele era um comunista daqueles comunistas de carteirinha, que ia para uma festa, falava mal da União Soviética, quebrava o pau, acabava a festa da família, coisa italiana, família italiana. Agora, eu comecei a militar muito light na juventude comunista, apareci um pouco, subi um pouco, tal. Mas eu entro mesmo como militante mesmo com meus 20 anos, né? Depois eu sirvo exército e tal. Quando eu saio do exército e começo a militar mesmo na clandestinidade num período duríssimo, que é os anos 70, né? Período duríssimo. E era muito difícil você ser militante, porque se os caras te pegavam, os caras em geral matavam você, né? Era isso. E então, o meu vínculo com o partido, ele tem um vínculo afetivo, que é o meu pai, uma parte da minha família comunista, outra parte não, era de extrema direita, né? Mas uma parte era comunista. E eu tenho um avô comunista, bisavô anarquista, então eu venho de uma família com o filho mais velho do meu bisavô, o irmão do meu avô, chamava-se Lucifer. Ponto. Né? Vou mostrar o anarquismo do meu bisavô, né? Lutífero, chamava o meu tio-avô, Lutífero Mazzeo, Lucifer Mazeu. Né? Então, quer dizer, então eu tenho essa coisa em mim. Né? Mas aí, quando é que eu escrevo? Eu estou fazendo o doutorado, meu doutorado era sobre o PT. E aí aparece aquela luta interna no PCB nos anos 90. Quer dizer, desde 89, 88, 87, vinha uma luta interna, um núcleo liquidacionista, liderado por Roberto Freire e tal. Né? Eu diria assim, atuavam como gangue dentro do PCB, eu sou obrigado a dizer isso. Eu disse isso no pós-fácil da segunda edição, digo isso sem nenhum problema, não é pessoal, mas atuavam como gangue desestabilizadora, e imitavam um pouco o que tinha acontecido, queriam imitar o que tinha acontecido com o PC italiano, queriam fazer o PCB implodir. Isso me enfiou numa militância enlouquecida, muito maior do que eu tinha tido até então. Eu militava na base, eu era um militante de célula, né? E eu passo a ser dirigente do partido e tal, né? É uma coisa assim complicada. Então, eu deixei de estudar o PT e passo a fazer o Sinfonia Inacabada é meu doutorado. Né? E aí eu passo a escrever um doutorado fazendo um balanço dos problemas do partido. Quem lê o meu livro, ele é um livro muito crítico em relação ao PCB, muito crítico. Da linha da Terceira Internacional, da leitura do Brasil, da questão do feudalismo no Brasil, está tudo ali. Né? E que vinha um pouco na senda do meu mestrado, que já era uma discussão sobre as teorias revolucionárias do Brasil, quer dizer, a crítica à teoria do feudalismo, Caio Prado. Né? Então eu estudei o PCB por aí. E para um pouco, eu converso com a minha orientadora, que é a Verla Ferlini, professora emérita lá no Departamento de História, onde hoje honradamente trabalho ali como professor, e eu pedi para ela segurar 1 ano e meio até a gente acabar a luta interna. Né? Quando a gente acaba, como é que acaba essa luta interna? O partido racha no meio, a gente faz um congresso de reconstrução, a gente não reconhece o 10º congresso do PPS, que não era 10º congresso coisa nenhuma. A gente faz o 10º congresso do partido, e aí eu falo pro pessoal, deixa eu escrever meu doutorado para terminar, porque eu preciso do título para o meu trabalho. Eu estava da Unesp e o pessoal me pressionando. Então eu escrevi o livro em função dessa questão de responder problemas para mim, porque tudo que eu escrevi sempre foi para responder problemas meu e do movimento. Tem que ver como é que o movimento, como é que eu posso ajudar o movimento. Foi por isso que eu escrevi o livro, para ajudar o movimento, para entender o partido e para me entender também. Acho que você quiser comentar um pouco a questão da sinfonia, só do porquê sinfonia. Por que chama Sinfonia Inacabada? Eu estava cansado de escrever a tese, porque tese você chega um momento que você não aguenta, né? E eu estava em casa, sozinho, eu nunca estava sozinho, estava sempre com minha mulher, meu filho menor, tal, né? E aquele dia eu estava sozinho, e eu comecei a escutar a Sinfonia Inacabada não vou lembrar o nome do cara, é um desses, não é Schubert, mas é uma Sinfonia Inacabada. Tem 2, mas eu não vou lembrar o nome do... Eu gosto muito de música clássica, como eu sou antiquado, pus na vitrola, como um disco, né, tal. E aí quando eu estou escutando, tal, né, tomando um vinho, falei, é o título porque eu não tinha título do meu doutorado, então chama Sinfonia Inacabada por isso. Bom, muito bom saber essas... Genial a inspiração, né? A inspiração, o cansaço, né? O esgotamento, falar, gente, Sinfonia Inacabada, porque alguém vai acabar, porque olha, eu acabei, né, mas eu esgotei, eu não aguentava mais.
Pensando agora em uma das figuras centrais dessa trajetória do PC, que a gente já falou um pouco aqui, né, o Astrogildo, eu queria saber se a Renata podia comentar um pouco mais sobre a importância da publicação das obras completas do Astrogildo Pereira nesse momento. Tendo em vista a sua formação e atuação, Renata, acho que seria muito legal se você pudesse falar um pouco também sobre o acervo Astrogildo Pereira. Perfeito. Bom, sobre a importância, é difícil encontrar palavras, né? Porque Astrogildo foi um dos nossos maiores intelectuais, sem dúvida nenhuma, um cara que o Astrogildo ele militou desde muito cedo, muito jovem, se começava muito jovem a militância social, né? No caso dele começou como anarquista e depois se tornou comunista, e ele escreveu demais, escreveu muito. O arquivo de Astrogildo é um verdadeiro laboratório intelectual, e existe uma característica que é uma característica fundamental, que é Astrogildo Pereira era um militante. Ele era um militante comunista. Independente de estar ou não no partido, nesses 15 anos em que ele ficou afastado do Partido Comunista, ele continuou comunista. Então, e ele dedicou a vida a pensar a sociedade brasileira, a pensar a Revolução Brasileira, né? É um cara que inaugurou a formulação de cultura do ponto de vista marxista no Brasil, né? Isso não tinha antes de Astrogildo. Então, a gente, 100 anos depois da fundação do Partido Comunista, né, que a gente pode fazer todas as críticas possíveis e imagináveis das posições políticas que o PC teve nesses anos, nesses 100 anos, mas não se pode falar na história do Brasil sem mencionar o Partido Comunista Brasileiro, né? Todos os avanços sociais que a sociedade teve ao longo desses 100 anos foi por meio da luta dos trabalhadores e dos militantes comunistas, né? Isso a gente não pode deixar de frisar. E o Astrogildo, como eu disse, ele escreveu demais. Então, hoje em dia, né, hoje em 2022, numa crise danada, estamos sobre um governo fascista. Retomar a leitura de Astrogildo pensando num país, num outro país possível, é muito importante. É muito importante, né? Não é datado, a obra de Astrogildo não é datada. Isso é importante dizer. As reflexões que ele formulou são reflexões que nos acompanham, né? Ele estava pensando o Brasil naquele momento, mas nos deixa o legado de pensarmos hoje o Brasil que queremos, o país que queremos, o mundo que queremos, né? Só para falar um pouco do arquivo de Astrogildo, como eu disse, o arquivo de Astrogildo é um grande laboratório intelectual. Existe a característica fundamental desse arquivo pessoal, é um arquivo que ele constituiu ao longo de sua militância, então, desde o início, tem coisas guardadas, desde familiares, né, troca de correspondências ali ainda muito jovem, depois toda a atuação anarquista, ele era um cara muito preocupado com a questão da memória operária, ele e outros, para citar o Edgar Allan Roth, super também preocupados, eles tinham uma noção, essa coisa de que os trabalhadores não têm noção da sua memória, é falsa. Eles tinham noção de que a produção dos registros precisa ficar guardados para a história, para a memória da sua classe. Então, Astrogildo, primeiro que é um arquivo vastíssimo e de característica militante, porque, como eu disse, ele foi um militante até o final da vida. Quando ele formula e organiza o PC em 22, depois até 30, 31, quando sai e ele se volta para a obra de Machado, vai vender bananas na pequena empresinha lá da família, na pequena fábrica da família, Astrogildo Pereira não deixa de ser militante, ele continua sendo. Então, o arquivo pessoal de Astrogildo, ele tem essa característica, é um arquivo militante. Todos os escritos de Astrogildo, a troca de correspondências, as formulações teóricas, os bilhetes, é impressionante, né? Até nos momentos mais difíceis do partido, que o Partido Comunista ele esteve o maior tempo da sua vida sobre a clandestinidade. O que se faz? A primeira ação que se faz na clandestinidade é diminuir informação, diminuir registro. Então, por isso,
se diminui correspondências trocadas, atas de reuniões. Você não vai dar informação para repressão, isso é o básico. E o Astrogildo, ele pensava exatamente isso está registrado, né? Então é um campo de pesquisa imenso. Alguém que quer estudar literatura, crítica, quer estudar sobre questões do partido, quer discutir, quer estudar jornais anarquistas, por exemplo. Ele foi um cara que guardou muitos jornais anarquistas, né? Então, é de uma riqueza absoluta. E é importante a gente dizer, esses arquivos, os arquivos dos militantes, tanto dele, quanto do Edgar Lenroth, quanto do Otávio Brandão, de outros, né, do Roberto Morena, que são arquivos, as estruturas partidárias e as estruturas de classe, os sindicatos, eles não tinham como cuidar de sua documentação enquanto estrutura. Não tinha gestão documental que a gente fala hoje. O PC, principalmente, porque vivia na clandestinidade. Como é que você ia fazer gestão documental de um partido na ilegalidade, de gente tendo que... Se você não podia guardar um bilhetinho, um folheto, um jornal, porque, como disse o Mazeu, você era morto. Perseguido, torturado, morto. O que temos de registro dessas memórias são nos arquivos pessoais. Então percebam quão precioso isso é. Essas pessoas se arriscaram a vida para guardar os registros de sua classe. E graças a esses militantes e muitos outros militantes anônimos, é importante dizer, né, que hoje nós pesquisadores, o público de forma geral, tem acesso a essa documentação. Os partidos e as entidades, o Partido Comunista, as entidades anarquistas anteriores ao partido, não tinham condições de guarda de documentação, porque a primeira coisa que acontecia no momento anterior à fundação do partido era uma greve, não sei o que. O que a polícia fazia? Ia na sede da organização, destruía a biblioteca, destruía o pequeno arquivo que tinha ali com jornais, com documentos, destruía a tipografia, né? Então você não podia ter um espaço de organização de documentação. Isso era tarefa de militantes e de alguns militantes, não de todos, porque se você fosse pego com documentação, você era morto, né? Então, é de uma importância do ponto de vista da preservação do patrimônio documental brasileiro que é absoluta, é absurda, com recursos zero, isso é importante a gente dizer também. Então, eu sou uma entusiasta da documentação produzida pela nossa classe, né? Enfim, queria um pouco apontar a riqueza que tem nesse imenso acervo, não só de Astrogildo, de outros militantes também, mas especificamente de Astrogildo, porque era um cara que tinha a preocupação de produzir para a sua classe, pensar o Brasil na perspectiva da classe operária, né? E tudo o que ele produziu durante a vida foi sob essa perspectiva. Eu queria falar alguma coisa sobre isso. Duas coisas. Primeiro, eu acho que o Astrogildo ele intuía muito o Brasil, né? Os marxistas brasileiros tinham pouco acesso. Ele ganhou muita dimensão quando ele ficou lá na União Soviética, ficou um tempo, porque o Lenin morreu, ele não podia voltar, tal, né? Mas eu digo antes, quer dizer, desde garoto lá, o Martim César Feijó conta saborosamente que ele vai visitar o Machado de Assis doente, moribundo, né? E ele vai lá, tenta beijar a mão do Machado. Quer dizer, primeiro momento, essa paixão pelo Machado, eu acho que num segundo momento, o Machado, como muitos outros estudiosos mais tarde vão nos mostrar, o Roberto Schwartz, né, o Leandro Conder, o Carlos Nelson Coutinho, vão nos mostrar o seguinte: o Machado conseguia fazer, no seu tempo, uma avaliação do Brasil, da esquisitice do Brasil, das suas particularidades históricas. E essa identidade faz com que, quando ele sai que ele é deposto praticamente pela Internacional Comunista sob o comando do Stalin, quer dizer, o período de bolchevikização, quando ele sai do partido, ele é posto junto com o Otávio Brandão, né? E o Otávio nunca mais vai voltar, mas o Astrogildo consegue compreender que a luta política não era uma questão pessoal, né? Ele volta para o partido por isso. Volta e vai organizar os intelectuais, que é importante. O papel dele na organização dos intelectuais é fundamental depois. Mas eu quero voltar ainda para o Astrogildo, que quando ele sai do partido, fica fora esse período, é saído, né? Porque ele não sai, ele vai estudar o Machado, vai fazer os seus estudos sobre o Machado de Assis, que é muito importante.
né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Astrogildo, na sua característica intelectual, ele conseguia compreender as conexões do mundo da cultura com a ação política do movimento operário. Essa é uma coisa importante. A segunda coisa, os seus documentos. Seus documentos são preservados pelo partido, né, na medida do possível. É necessário, eu já pedi isso para a Marli 500 vezes, que ela conte como é que esse arquivo saiu daqui. Porque ela conta pra gente, né, na cerveja, mas ela precisava pôr no papel como é que isso, porque ela foi uma peça-chave na retirada dos arquivos do Astrogildo, que poderiam cair na mão da ditadura e acontecer aquilo que a Renata colocou. Eles iam desmontar, iam pôr fogo, iam jogar no lixo um arquivo incrível, né? Os arquivos sempre tiveram risco. O próprio arquivo do Lowenroth estava na mão do filho dele, do Germinal, e o Germinal ameaçou vender para uma faculdade, para uma universidade dos Estados Unidos. Se eu não estou enganado, a Universidade do Texas. E se não fosse pronta intervenção, membros do PCB e do Maurício Trachtenberg, que correu lá para Campinas, foi falar com o Zeferino Vaz, lá, o reitor, e comprou esse arquivo que está lá até hoje, como diria o Maurício, né? Graças a Marx, o Maurício ele dizia, graças a Marx, esse arquivo foi salvo. No caso do arquivo do PCB, ele foi salvo porque o PCB resolveu criar uma tarefa, força-tarefa, né? Onde estava lá envolvido o Zé Salles, a Marli Viana, se eu não estou enganado, a Zuleide Faria de Mello e mais outros camaradas, que montam uma mudança de uma madame fictícia, põem esse material todo em imóveis, escondido nos móveis, tá? Uma loucura, né? Uma ação incrível, cinematográfica. E vai embora. Era para ir para Portugal, não consegue ir para Portugal, acaba indo para a Itália, e o Zé Luiz, que era membro na época do partido, né? Já tinha, se eu não estou enganado, tinha voltado, ele tinha saído, ido para a LN, mas voltou para o PCB, militava na Itália, e acabou conseguindo botar esse arquivo lá em Milão, na Fundação Feltrinelli, por isso que chama ASMOB, porque ficou muito tempo o arquivo histórico do movimento operário brasiliano, porque ficou muito tempo ali Eu cheguei a ir lá visitar o Zé Luiz e ver lá o arquivo lá na Fundação Gian Giacomo Feltrinelli, que era um anarquista, diga-se de passagem. De qualquer maneira, quer dizer, o esforço do PCB também foi de manter esse arquivo intacto, tanto que ele foi lá para Milão. E só não voltou pelo PCB porque, naquele momento da crise, o arquivo ficou solto, e quem tinha feito até uma razão social para manter o arquivo na Itália foi o Zé Luiz, né? Mas o arquivo é do PCB, na verdade, né? Ao limite, o arquivo, apesar do Zé Luiz ser um curador legal tal, eu sempre falei isso para ele, o arquivo é do PCB. Está lá na Unesp, está bem guardado, né? Ele é o curador, mas atenção, o arquivo é do PCB. Pertence à história. Só para complementar essa fala do Mazeu, e aí, Mazeu, eu vou discordar de alguns pontos, porque o arquivo do Astrogildo e toda essa história eu estudo há muitos anos. Então, a Marli relata esse episódio, esse longo episódio da guarda, né, da documentação, no livro da professora Maria Ciavata, A Luta em Memória. O arquivo, na verdade, o Astrogildo não deixa para o partido, por um motivo muito simples. O partido, naquele momento, estava sob vigilância constante. O Astrogildo, ele era um cara muito atento a isso, então ele deixa como testamenteiro 2 pessoas de confiança dele, né, um livreiro, e quem cuida do arquivo na clandestinidade num primeiro momento é o Sodré, é o Werneck Sodré, que é muito, né, o seu Werneck Sodré, que era muito amigo de Astrogildo. Astrogildo, ele tinha isso encontrei no próprio arquivo, em bilhetinhos esparsos, né? O que a gente chama de fragmentos. Astrogildo guardava documentação que ele considerava importante para o movimento operário, não em caixas, né? Eu já vi gente dizendo assim, mas quando a gente chegou na casa de Astrogildo tinha as caixas do arquivo. Astrogildo era um cara muito inteligente, ele sabia que quando o golpe fosse dado, né, ele seria um alvo ali principal, porque ele era fundador do partido. Ele guardava a documentação que ele considerava importante em malas coloridas. Isso tá registrado no próprio punho. Para quê? Para transporte. É muito mais fácil a gente transportar documento em mala do que documento em caixa, né?
Então, na pesquisa, eu consegui fazer esse levantamento de que antes do golpe, Astrogildo esvaziou a casa. Ele trabalhava nos jornais do partido, fazendo a parte de literatura e tudo mais. Então, a documentação que estava na casa de Astrogildo era uma documentação recente, era uma documentação que ele estava trabalhando. O acervo histórico, que a gente pode chamar de arquivo histórico, acervo permanente, né, a documentação mais antiga, já tinha saído da casa dele. Por isso que quando chega a polícia batendo e faz aquela reviravolta, confisca documento, não sei o quê, é fundamentalmente documentação dos anos 60, um pouco do final dos anos 50. A documentação dos anos 10, 20, 30, 40 estava fora, guardada. Quando começa a repressão vir muito em cima e o Sodré começa a ser mais visado, vamos dizer assim, essa documentação ela vai para o Bonfim, que naquele momento cuidava do Voz Operária, né? Era do Comitê Central, mas não apenas por cuidado, porque eles sabiam que nas gráficas, ou documentação não podia ficar na gráfica. Gráfica era documentação de agitação e propaganda. A documentação histórica na gráfica era muito arriscado. Estava lá porque naquele momento foi montado um comitê de história do PCB. Havia preocupação em plena clandestinidade, vejam só, em plena clandestinidade, feroz, que é o início dos anos 70, depois do AI-5, 68, então, no início dos anos 70, o PCB monta um comitê de história do partido. E essa documentação vai para uma gráfica, a gráfica principal, correndo risco. Aí, Bonfim fala com Marli, olha, precisamos tirar o arquivo, porque não dá para ficar na gráfica. E a Marli, nesses relatos, o Salles é destacado para acompanhar, ele como membro do Comitê Central, destacado para a tarefa, para acompanhar. Isso é deslocado, a Marli conta isso, que de vez em quando chegava Bonfim com sacolinha de documento, porque provavelmente estava sendo usado ali, eles reeditaram, a gente pega os jornais 71, 72, tem reedição de documentação antiga. É justamente vinda do arquivo de Astrogildo. Então, essa documentação fica guardada com a Marli e com o Salles, principalmente com a Marli, porque o Salles estava muito visado, né? A Marli tem todo um trabalho de preservação dessa documentação, abre, classifica, põe para arejar, faz o que tem que fazer naquele momento, é transferido. Essa documentação depois é transferida, porque a Marli começa a entrar num risco iminente, ela precisa sair do país, vai para Zuleide, no Rio de Janeiro. A Zuleide arranja com parentes, com cunhado, enfim, ela também faz esse trabalho de preservação. Enquanto isso, no exílio, os militantes estão articulando, então, as duas principais figuras, José Luiz del Roio e Maurício Martins de Mello. O Maurício, na época, trabalhava na biblioteca da Feltrinelli. Eles dois articularam com a Feltrinelli para que pudesse essa documentação. E aí, lógico, em conversa com Prestes, mas até aí ninguém sabia onde estava o arquivo, né? Ninguém sabia onde estava o arquivo. É destacado uma militante que estava lá, se não me engano, na Itália, a Dora, professora Dora, que vem para o Brasil, e essa documentação ela é toda embalada e vai como a biblioteca da Dora, que a Dora ia para a França, né? Ia viver na França. E essa documentação demora 8 meses para chegar na Feltrinelli. 8 meses. Então, assim, é um trabalho realmente, um esforço grandioso de salvaguarda, né, de documentação operária, né? Essa documentação, até por uma questão de segurança na Itália, ela foi registrada com o ASMOB como uma entidade autônoma, né? Autônoma. Então, os diretores eram o José Luiz del Roio, o Maurício Martins de Mello e a professora Teresa Azembar, com outros militantes. Então tinha um militante do Partido Socialista, tinha do Partido Comunista italiano, enfim, e foi isso que montaram a entidade e foi isso que garantiu, né, a segurança do arquivo, né, porque depois ele volta, né, o arquivo pessoal, e aí com o arquivo de Astrogildo junta-se também o arquivo pessoal de Roberto Morena e mais uma documentação, uma juntada de documentação do exílio, então documentação da luta armada, dos vários grupos de luta armada, do PCB, da igreja, de outras organizações que lutavam contra a ditadura no Brasil, né, e essa documentação volta então para o país, mas com um registro do arquivo histórico do movimento operário brasileiro. É a iniciativa de vários militares
militantes, gente, militantes comunistas, que deram as suas vidas para que esse grande patrimônio documental que é do povo brasileiro, pudesse hoje estar salvo, né? Estar salvaguardado, estar disponível para consulta pública, né? Isso é muito importante dizer. Se as pessoas quiserem ter acesso a esse arquivo, como você falou, Renata, a gente pode ir, ele fica no CEDEM, só para as pessoas saberem onde é o CEDEM, Sim, como elas podem acessar. Centro de Documentação em Memória da Unesp, né? E, enfim, está lá, não sei agora quais condições, porque eu não estou mais lá, mas o acesso público. É público. E é uma grande riqueza, né? Mas é uma grande riqueza de documentação que, assim, é um dos nossos grandes patrimônios documentais brasileiros, né? Que se não fosse o esforço desse bando de gente que a gente falou aqui, não estaria, né? Não tem o Estado brasileiro, ele, além de não fornecer políticas públicas para a preservação dessa documentação, na maioria das vezes usou o seu braço para a destruição dessa documentação. Então, se não fosse os militantes comunistas organizados, a gente não teria isso salvaguardado, né? É verdade. Isso é importante. Assim como você tem os arquivos do Loen-Rô, que estão lá em Campinas, né? E o arquivo maravilhoso do Edgar Carone, que pouca gente conhece. Sim, tá, né? Em Itu, né, Mazeu? Tá em Itu. Tá em O arquivo do Carone é fabuloso, porque o Carone também era como o Astrogildo e o Loen-Rô, né? O Loen-Roth, que é o correto, porque ele é de origem alemã, né? Porque Loen-Rô é uma leitura francesa do nome do Loen-Roth, né? E o arquivo do Edgar Carone é fabuloso. Não é só biblioteca, ele tinha um arquivo incrível que quase a gente perde também. Bom, enfim, vamos para frente. Vamos. Acho que o Mazeu já falou um pouquinho sobre as relações entre cultura e política, para o Astrogildo, né? Um pouco o lugar do Machado de Assis para ele. Mas acho que é interessante a gente comentar aqui de 2 episódios bastante emblemáticos da vida do Astrogildo. A visita a Machado de Assis no leito de morte do Machado de Assis, quando o Astrogildo tinha ainda 17 anos, que mostra o interesse já dele pela literatura desde muito jovem e que vai posteriormente se desdobrar na sua atuação como crítico literário. E o encontro com o Luiz Carlos Prestes na Bolívia em 1927. Já como figura importante do PC, que seguiu convicto no marxismo e no comunismo. Será que vocês poderiam comentar mais sobre o significado desses 2 encontros e essas facetas inseparáveis da cultura e da política no Astrogildo? Eu acho assim, o vínculo do Astrogildo com o Machado, ele vai mudando também, né? Primeiro porque o Machado tinha uma leitura do Brasil, né? Isso que é importante. Quer dizer, quem vai revelar isso é a obra do Roberto Schwartz sobre o estudo do Machado. A leitura que o Machado tinha era o seguinte: você tinha um país onde o conjunto do Estado era apartado da sociedade. Muitas pessoas, eu diria, que não compreenderam Machado, durante um tempo, segregavam. Ele era um negro que vivia na corte. Não, ele era um negro que fazia a crítica da corte, né? Ele tinha uma visão cáustica do processo do Império, principalmente do Segundo Reinado, né, onde ele viveu. Ele tinha uma visão muito clara da necessidade da crítica. Tanto é verdade que o discípulo maior dele, Lima Barreto, a partir das experiências das leituras do Machado, vai aprofundar ainda mais a ideia de uma via pelo alto da construção. O que havia pelo alto? Uma construção da nação sem o povo e contra ele. Isso está presente também na obra do Machado e provavelmente o Astrogildo percebe isso. Pela sua inteligência, pela sua cultura, ele era um cara erudito, né? Então isso é muito importante, porque mais tarde, quando pensadores do partido como o Leandro, na época, estavam no PCB, Leandro Conder e Carlos Nelson, né, que infelizmente já nos abandonaram, eles vão, a partir da análise do Machado, e principalmente a partir da leitura do Lima Barreto, do Brasil, principalmente do O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro importante, que é o livro que vai colocar o que o PCB vai abrir de discussão, porque isso também tem isso importante. O PCB é um partido que, nos seus vários momentos históricos, ele gerou interpretações do Brasil.
Eu diria que todas as interpretações que estão colocadas no Brasil, no âmbito da esquerda, têm como matriz o PCB. Até o atual PT, né, que volta para a teoria das etapas da revolução, no caso do PT é pior, né, porque não tem revolução, a etapa da construção da democracia em si, né, que também está muito inspirado pelas teses do Partido Comunista. No caso aqui, que eu estou chamando, é que essa interpretação, a leitura do Astrogildo, essa interpretação que o Astrogildo faz do Machado, e, obviamente, trazendo o Lima Barreto, teóricos como Leandro, como Carlos Nelson, como José Chazin, isso é importante também, que tinha uma matriz no início ligada ao Partido Comunista, vão trabalhar a teoria da via prussiana no Brasil. Né, que é uma rediscussão de uma leitura através desses caminhos que o PCB vai construindo, né, vão revisitar o próprio Lênin, vão pegar a teoria da via prussiana, que vai acabar sendo trabalhada com o Chazin como via colonial. Enfim, veja a riqueza que é essa formulação e essas reflexões que inicialmente estão no Astrogildo. Bom, a ida dele para falar com o Prestes só coloca o que eu diria a qualidade na visão e na formulação política do primeiro e do segundo congresso, porque está muito ligado ao primeiro e segundo congresso, principalmente ao segundo. Quer dizer, o Otávio Brandão ele vai escrever aquele livro, né, o Agrarismo e Industrialismo, uma interpretação marxista-leninista do Brasil, tal, não é um livro cheio de problemas. Mas ali tem uma tese central que não é só do Otávio, é uma tese que está na base da fundação do PCB, que é a Revolução Democrática Pequeno-Burguesa, que é, vamos dizer, uma das bases fundamentais do primeiro e do segundo congresso. Vou lembrar que no segundo congresso, as teses é o livro do Otávio Brandão, que serve como norte da ação do congresso. O desdobramento é o seguinte, é uma compreensão muito clara, mesmo com a debilidade teórica, que eu acho que também está no Astrogildo naquele momento, e está no Otávio também, eles conseguem entender o seguinte, no plano da radicalização política do país, você tinha a novidade que era a pequena burguesia militar, né? Que eram os tenentes, o movimento tenentista, que aparecia como uma ação de pressão modernizadora, ainda que tivesse, eu diria, no âmbito da via prussiana, da via pelo alto, né? Porque também era um movimento que, quando os trabalhadores pediam armas, eles não davam. Exemplo, a invasão de São Paulo em 24, o Isidoro Dias Lopes está com os revoltosos aqui, né? Em 24, aí o PCB vai lá pedir arma, fala, olha, nós queremos lutar com vocês contra as oligarquias. Aí o Isidoro fala, não, arma para os operários não, né? Mas a ida do Astrogildo para Bolívia conversar com o Prestes, primeiro entende que Prestes vai além desse movimento tenentista, na coluna você vai ter trabalhadores que vão estar em arma, não só militares, mas pessoas que não eram militares, que também que se militarizavam na ação da coluna. Depois ele leva essa coluna para Bolívia, para que ela não seja massacrada aqui, arruma emprego para as pessoas, eles trabalham as obras de estradas e tal, ele como engenheiro, e o Astrogildo sai daqui do Brasil, do Rio de Janeiro, com uma mala cheia de livro, né? E vai lá entregar para o Prestes. Ele provavelmente não entrega só a mala, deve ter aberto um grande debate com o Prestes, que era um cara muito inteligente, mas que não conhecia nada de Marx, né? Provavelmente tinha lido uma ou outra coisa. Quer dizer, essa mala, né, é uma mala que vai mudar a história do Prestes, do Astrogildo e do Brasil. Essa mala que ele vai de livros para a Bolívia. Então, o que eu quero dizer é que é da maior importância o papel do Astrogildo. Porque qual é o papel do Astrogildo? E aí, quem fala isso de uma maneira bastante clara é não só o Leandro, mas o próprio Zé Paulo Neto, num dos prefácios das obras do Astrogildo, que vai dizer o seguinte, ele age ali como organizador da cultura. Ele tem essa característica, eu diria, que se aproxima do Gramsci, mas eu diria, não é o Gramsci, ele se aproxima de um momento da história do movimento comunista, onde era claro para os partidos comunistas a necessidade de organizar a cultura. Onde é que estava isso? No Lênin, no que fazer, né? Quer dizer, a ideia de você criar o intelectual orgânico do partido. E você cria o intelectual orgânico do partido organizando a cultura. Então, o Astrogildo teve esse papel fundamental. Pena que ele fica um tempo fora do partido. Isso, obviamente, acaba quebrando o ritmo da militância, mas quando ele volta, o que ele vai fazer? Ele vai organizar a intelectualidade, trazer os mais importantes intelectuais, literatos, pensadores para o partido, vai criar a União Brasileira dos Escritores. A importância do Astrogildo está muito clara, né? Na vida política,
da vida cultural do Brasil, seus estudos pioneiros sobre Machado de Assis, sua militância, sua importância, e além do livro do Martim, eu estou aqui com a edição antiga, tem os textos do Leandro, tem os textos do Zé Paulo, né, sobre o Astrogildo Pereira, e tem o meu também, que eu escrevi nesse livro aqui, Intérpretes do Brasil, que eu faço uma pequena biografia política do Astrogildo, obviamente inspirado por esses gigantes que escreveram antes de mim essa biografia, esses estudos sobre o Astrogildo, né? Então é isso. Como eu volto a dizer, sempre muito difícil falar depois de Mazeu, né? Porque a gente fica tentando encontrar alguma coisa que ele não falou, né? Então vamos lá. Bom, sobre a importância de Astrogildo nesses dois eventos. O encontro de Machado, que virou uma grande lenda, né? Ele foi à casa de Machado, um moribundo, né? Tadinho, estava ali já em vias de morrer, e não se apresenta. É um jovem que depois, quem escreve é o... Não é o Euclides. É o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Que, aliás, foi o cara que abriu a porta. Exato, abriu a porta, recebeu aquele rapaz de 17 anos, falou, quero dar um beijo na mão né? Deixa entrar, porque aquela situação, enfim, e o Euclides escreve isso depois, né, em homenagem póstuma, né, e escreve depois, anos depois é que se descobre que esse rapaz era Astrogildo, né. Astrogildo, quando é saído do partido, né, em início dos anos 30, que ele se dedica mais aos estudos da obra de Machado, eu gostaria de pontuar aqui uma coisa, né, um artigo que ele escreveu na revista Operária, de junho de 39, que ele retoma o papel de Machado enquanto um escritor do povo, um escritor que lia, que formulava as questões do povo. Ele diz, é muito interessante esse artigo, o título é Machado de Assis é nosso, é do povo, é na ocasião do centenário de Machado. E o Astrogildo, ele tem esse papel de conferir a Machado a sua escrita proletária. Ele diz, o Machado não é um escritor das elites. Ele leu as elites, ele não é um escritor das elites. Ele é um escritor oriundo das classes negro, pobre, oriundo das classes subalternas, né? Então, ele lê um Brasil que é um Brasil dominado pela elite, mas ele não é um escritor da elite. Isso é bastante interessante. Agora, perceba esse caráter, que brilhantemente o Mazeu disse, a preocupação da formulação da cultura para o Astrogildo Pereira. Ele é um cara que formulou. Quando ele vai encontrar com Prestes, lá na Bolívia, ele vai com a malinha, né? Ele é destacado na reunião do Comitê Central de que ele é que deveria ir por ser jornalista, consegue uma credencial, né? Vai para a Bolívia, e isso ele diz no relato, né? Na formação do PCB, ele fala sobre isso num pequeno relato, nesse livro, né? Em que ele diz, ele chegou com os livros, ele ficou 2 dias com o Prestes, e eles debatiam, assim, foi um debate muito rico, que depois gerou um artigo. Astrogildo volta, entrega a mala com vários documentos, ele diz Lenin, Marx, Engels, que o Prestes não tinha menor noção, né? Mas como bem pontuou o Mazeu, não tinha contato com esse tipo de literatura. Foi Astrogildo que leva para ele, e tem uma discussão super frutífera. Astrogildo volta desse encontro, escreve um longo artigo que vai sair na revista À Esquerda. É uma série, é um artigo longo que sai por alguns dias, 3, 4 dias, né? E ao final ele diz, os fatos demonstram que eu não me enganava, porque na conversa ele percebe a grandeza de Prestes. Ele percebe o quanto o poder de articulação e o poder de liderança do Prestes. E é muito interessante quando ele, anos depois que ele escreve, 30 anos depois que ele escreve esse relato, ele diz, mostra que, poxa, eu não estava enganado quando fui lá entregar esses livros pro Cavaleiro da Esperança, né? Obrigada, gente. Destacando agora o papel de Astrogildo em relação ao diagnóstico de um tempo que parece não passar, queria pedir que vocês comentassem sobre a atualidade do livro União Soviética, Itália, Brasil, em que ele trata o embate entre a democracia e o fascismo como central na cena política brasileira e mundial naquele momento, em 1935. Olha, eu acho assim, claro, é um livro datado, né? Um livro de uma época. Vamos começar assim, é um livro
datado. Está trabalhando com o período da Segunda Guerra Mundial, a iminência de uma guerra na Europa, e onde você tinha um contraponto ao mundo burguês, que era a União Soviética. Mas você tinha o fascismo. E, obviamente, a leitura do Astrogildo é a leitura da Internacional Comunista. Você já tinha os textos do Dimitrov sobre o fascismo e a guerra, tinha toda uma reflexão articulada do movimento operário, do movimento comunista, sobre o fascismo. Mas eu diria o seguinte, qual é a atualidade? Primeiro, obviamente o fascismo que nós vivemos no mundo de hoje não é o mesmo fascismo daquele período. Primeiro porque o próprio caráter do imperialismo é outro. O imperialismo hoje ele é internacional, o capital é internacional. Naquela época você tinha os imperialismos nacionalistas, que é o que vai desencadear a disputa interimperialista, Japão, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Europa, de certa maneira. Mas a Alemanha representando ali o imperialismo europeu, a Inglaterra. Agora, você tinha o fascismo, que é o primeiro momento, aquilo que o Lukács vai chamar o momento áureo do irracionalismo. Ele tem aquele livro, A Destruição da Razão, né? Die Zerstörung der Vernunft, lá, a Destruição da Razão, onde o Lukács vai fazer a trajetória do irracionalismo de Schelling a Hitler. Não Hitler, porque Hitler não era um filósofo, mas o significado do irracionalismo fascista. Obviamente que eu diria o seguinte, você tem continuidades desse irracionalismo. E esse irracionalismo ele vai gerar um novo momento, primeiro, que é um momento de crise estrutural do capital. Então, o fascismo hoje ele tem um caráter onde, primeiro, é uma reação da burguesia que tenta desesperadamente manter as relações sociais do capital num período de decadência do capitalismo e de crise do imperialismo. Veja aí, essa guerra da Ucrânia nos demonstra a crise de hegemonia dos Estados Unidos assim escancarada, né? E a disputa hoje por um projeto político que passa também pela construção de um novo bloco através da Eurásia, né? China, Rússia, Índia, enfim. De qualquer maneira, quer dizer, qual é a atualidade? Primeiro, o fascismo se recolocou. Ele não é um fascismo clássico, no sentido clássico aqui, entre aspas, no sentido do fascismo alemão, japonês, italiano, mas ele é um neofascismo. O que é esse neofascismo? Ele mantém elementos do irracionalismo clássico do fascismo, principalmente, que a gente vai encontrar nas formulações de Heidegger, fundamentalmente, e que vão reverberar no pós-modernismo. Então, uma das coisas que o neofascismo tem é esse elemento pós-moderno, do irracionalismo contemporâneo, que está no pós-modernismo, da negação da história, mas isso já era lá também, né? Não é que aqui hoje a Terra é quadrada, também naquele momento a Terra era quadrada, né? Também naquele momento você tinha o pensamento místico. Se você pensar todo o misticismo, principalmente da teoria da vontade e da razão, né? Da vitória da vontade. A ideia da vitória da vontade era a minha vontade ideal é o que prevalece. Então, essa ideia da vitória da vontade está muito presente no pós-modernismo. Quer dizer, é como se ainda se consegue pensar, né, pensar entre aspas aqui, um mundo onde muito mais as ideias do que as relações sociais objetivas é que fazem movê-lo. Então, isso é, vamos dizer, um dos núcleos do pensamento pós-moderno, a negação da realidade. Não dá para a gente entrar aqui nessa discussão, que eu gostaria muito de entrar, né? Mas eu escrevi um pequeno artigo num livro aí que saiu sobre o bonapartismo e o neofascismo no Brasil, onde eu trabalho um pouco com essa questão. Quer dizer, o neofascismo ele é um elemento que expressa o irracionalismo contemporâneo. Então ele tem um atavismo do fascismo de um lado, e ele continua sendo a expressão do senso comum, né? Tanto o fascismo clássico como o neofascismo, ele é a expressão do senso comum, ele é anti-operário, ele é racista, ele é misógino, ele é homofóbico, né? LGBT-fóbico, ele tem todos esses elementos, ele nega a ciência. Então, quer dizer, um pouco esse elemento está presente. Mas nós não temos a União Soviética. Isso é um dado trágico da coisa, porque a experiência operária, que começa em 17, ela faliu, ela se exauriu. E aí o movimento operário não conseguiu construir ainda uma resposta à altura da agressão do imperialismo. Muito pelo contrário. A crise da União Soviética
aumentou a agressão do capitalismo e do imperialismo. Aumentaram as reestruturações produtivas, nós temos o aumento da precarização dos trabalhadores, o aumento da miséria. Isso não é uma coisa do Brasil, né? É uma coisa do mundo. Então, quer dizer, o que é o atual nessa discussão do Astrogildo? A ameaça permanente que a burguesia faz não é só a classe trabalhadora, a humanidade. Então, quer dizer, essa ameaça neofascista, os bolsonaros que existem pelo mundo, porque não tem só aqui, tem lá na Polônia, tem lá na Hungria, tem lá na Itália, né? Quer dizer, na França tem... Quer dizer, os núcleos de direita estão aí, estão na América Latina, né? Então, quer dizer, é uma ameaça não só aos trabalhadores, mas ameaça ao mundo, né? Está nos Estados Unidos, e aí sem nenhuma ilusão com os democratas, né? Porque é irmão chipófago. De qualquer maneira, um é mais bonitinho, o outro é mais feio, mas está naquela burguesia agressiva, imperialista dos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu acho que esse texto do Astrogildo, ele é um texto seminal e que a leitura dele pode nos ajudar a compreender o mundo de hoje. É isso que eu acho de importante nos textos republicados do Astrogildo. Acho que a formação do PCB é importante para o resgate da história. Era um livro que estava esgotado, tinha tido uma edição anterior, essa edição nova é muito bonita, essa edição que a Boitempo fez, né? Essa caixinha, né, é muito, muito importante. A reedição da biografia dele, do Martim César Feijó, eu acho que é um momento importante de se resgatar um intelectual do calibre do Astrogildo, porque o Astrogildo, agora eu vou parafrasear a Renata, quer dizer, o Astrogildo é do povo, né? Ele é um cara nosso, ele é o cara que pensou o movimento, é o cara que atuou no movimento, ele é o cara que merece todas as homenagens, junto com outros heróis brasileiros. Mas o Astrogildo me é caro, até porque é um dos fundadores do partido que eu milito até hoje, né? Então, eu queria dizer que foi muito agradável, fico muito contente de ter participado dessa conversa aqui, que eu acho que pode ajudar as pessoas a compreender um pouco da história do Brasil. Eu, novamente, concordo absolutamente com tudo que o Mazeu disse, né, com relação a Astrogildo, e eu acho que essa obra, né, ela é datada, concordo bastante com o Mazeu nesse sentido. O Mazeu falou bastante sobre o fascismo, né, o que é uma obra que nos ajuda a pensar o neofascismo que estamos vivendo hoje, né, que não é igual, como ele bem pontuou, não é igual ao fascismo italiano, que não é igual ao fascismo português, que não é igual ao fascismo japonês, né, mas tanto quanto entender o fascismo, Astrogildo nos possibilita pensar a ideia de democracia. Que democracia nós queremos? Essa democracia burguesa? Essa democracia que todos temos direito desde que tenhamos dinheiro? O direito de consumo? Ou uma democracia real? Porque com todas as críticas que podemos e que devemos fazer à União Soviética, o que foi posto depois da queda do muro de Berlim é melhor do que se vivia? O povo hoje, o povo russo e o povo dos demais países que compunham a União Soviética vivem em melhores condições do que no momento da Revolução? Não. E isso a gente pode afirmar que não, né? Havia naquele momento, quando Astrogildo escrevia esse livro, havia a União Soviética como contraponto ao capitalismo, ao sistema capitalista. Existia uma outra possibilidade de vivenciar a vida, da gente se organizar enquanto sociedade. Hoje em dia não tem, né? Hoje em dia nós não temos, claro, ainda temos experiências socialistas, poucas aí, que resistem bravamente, né? Cuba, Vietnã, enfim, China, a gente pode discutir se é ou se não é, mas é um outro sistema, né? Mas enfim, não é esse o debate. O debate é que democracia, que noção de democracia nós queremos? É essa democracia que poucos têm acesso, né? Porque eu vou agora tomar por base uma fala brilhante do Zé Paulo Neto, que numa das conferências em que ele diz: é lindo, você tem direito de ir e vir, eu tenho direito de ir para Paris, passar o final de semana em Paris, é um direito, legal. O que impede que eu exerça esse
pleno direito. Dinheiro, né, gente? Eu tenho dinheiro para pagar passagem para ir lá para Paris? Não. As pessoas, o povo tem direito de exercer essa bela liberdade que dizem que nós temos. Nós temos liberdade de acesso à saúde, à educação, à segurança, à moradia, à alimentação, né? Pensando que hoje nós estamos com milhões de pessoas passando fome. Então, uma das grandes formulações que Astrogildo faz nesse pensar um novo mundo, nesse pensar um novo país, é que mundo, que país e que mundo nós queremos viver. É esse que estamos vivendo e como, mais do que isso, como fazemos para mudar concretamente esse mundo que estamos vivendo, né? Acredito que esse é o grande legado de intelectuais como Astrogildo Pereira. Ele se debruçou a pensar o seu mundo, a pensar a sua sociedade. Ele entende que a sociedade se organiza na luta de classes, se organiza em classes e a partir daí, como mudamos? Como podemos construir uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, né, que não seja machista, racista, homofóbica? Então, eu acredito que essa é a grande contribuição das obras que foram editadas, as obras de Astrogildo que foram editadas pela Boitempo, né? É nos convidar a pensar um modelo de sociedade possível e possível para o nosso momento. Isso é importante dizer. Não é porque Astrogildo estava escrevendo lá em 20, em 35, em 40, e ele é datado. Não. Existe, como ele fez, como Lenin fez brilhantemente no momento da Revolução Russa, é ler a realidade, né? É usar o materialismo histórico dialético para a leitura da realidade. E a partir daí, quais os caminhos que escolhemos para transformá-la? Eu acho que esse é o grande legado dos escritos de Astrogildo. Ele nos convida a pensar que sociedade a gente quer. É essa que está posta ou uma nova? E a partir de quais rupturas a gente precisa para a construção dessa nova sociedade. Estamos chegando ao fim de mais um Conversas Camaradas, com a participação de Antônio Carlos Mazeu e Renata Cotrim. Muito obrigada pela participação de vocês nesse episódio. Para finalizar, queria pedir que vocês façam uma indicação de algum livro ou filme, música, podcast, o que julgarem melhor para quem tiver interesse em se aprofundar na história do PCB e também na vida de Astrogildo Pereira. E, por favor, podem já emendar com uma despedida aos nossos ouvintes. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Boitempo. É sempre um prazer enorme participar de todo e qualquer evento com vocês. Agradeço muito, agradeço as nossas companheiras que estão aqui com a gente, né, fazendo, enfim, a mediação, fazendo a técnica, né, ao querido Mazeu, é uma honra estar aqui com você, Mazeu, assim, estou aqui ouvindo uma aula, então é um privilégio gigante estar aqui ouvindo sua aula, assim, gratuitamente. Muito obrigada. E gostaria de fazer a indicação, então, de 2 leituras. A primeira é a tese de doutorado, que virou um livro, do Dario Canali. Dario Canali foi um comunista, um ítalo brasileiro, um comunista que foi militante do PCI, né, e do PCB, foi um grande quadro, né, um grande quadro, e ele se debruçou, ele defendeu a tese de doutorado na Alemanha. O nome do livro é O Surgimento da Seção Brasileira da Internacional Comunista. É um livro muito bom, né, rico em fontes e debates, então essa é a minha primeira dica. E a segunda, né, vou fazer aqui o meu merchan, é a dissertação de mestrado que eu defendi dia 25 de março desse ano, que está disponível, né, na biblioteca da PUC, no repositório de teses e dissertações da PUC São Paulo, chamada Memória Militante e a atuação das redes de preservação documental na salvaguarda dos arquivos das classes subalternas. Lá eu discuto um pouco, do ponto de vista da preservação documental, alguns arquivos, e especialmente o arquivo de Astrogildo Pereira, enfim. Espero que vocês gostem. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada e é uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu começo dizendo, vamos ver a tese, a dissertação de mestrado da Renata, que é importante mesmo. Eu acho que ela teríamos mesmo que ter acesso, quem sabe a gente consiga publicar mesmo. Um trabalho importante. Existem muitos trabalhos sobre o movimento operário, sobre o Partido Comunista. Eu quero começar a dizer que o Partido Comunista é um partido importantíssimo na história do Brasil, não do passado,
mas ao longo da vida ele tem sido uma fênix. Ele viveu várias crises, chegou ao limite de quase morrer várias vezes enquanto partido e se reconstruiu sempre, né? Ele está aí hoje reconstruído, é um partido jovem com uma militância enorme e que preserva essa tradição de formação intelectual, de quadros preparados que estudam o marxismo, né? Então, eu recomendo que, primeiro, que se leia mesmo as obras do Astrogildo. Acho que é uma coisa importante. Ele é um escritor da maior importância. Segundo, vamos ler a biografia do Astrogildo, que foi republicada, do Martim César Feijó, o Revolucionário Cordial, né? Título: Astrogildo Pereira e as Origens de uma Política Cultural, que eu acho que é um texto importante. O do Dário Canali, que já foi colocado, é um texto muito importante, é uma pesquisa bastante minuciosa que ele fez dos arquivos, inclusive da Internacional, tal, né? Eu publiquei a segunda edição, Sinfonia Inacabada, com um apêndice contando um pouco o que acontece de 92, demais, mas vamos dizer, do racha do partido nos anos 90 até a reconstrução revolucionária de hoje, né? Vale a pena dar uma olhada nesse meu trabalho e acho que também é importante a gente revisitar textos como PCB do Edgar Carone. Se a gente conseguisse republicar os 3 volumes, que são volumes documentais, né? Tem o texto que eu gosto muito, do Ronald Chilcot, sobre o Partido Comunista, né? Tem textos importantes que analisam o papel do movimento operário na ditadura militar, então eu recomendo que se leia esse livro do Zé Paulo Neto, Pequena História da Ditadura, que saiu agora, acho que saiu em 2016, 2015, por aí. Texto importante, né? E, obviamente, a literatura contemporânea sobre o movimento operário brasileiro. Tem esse livro aqui, o Intérpretes do Brasil, que é um livro que em 2015 foi organizado pelo Lincoln Seco e pelo Luiz Bernardo Pericaz, textos da maior importância dos pensadores brasileiros, né? Eu tenho um artigo sobre Astrogildo Pereira. E tem um texto do Pericaz também, que eu acho que valeria a pena ler, que é a Revolução Brasileira, que é uma coletânea de textos que ele publicou pela Boitempo, né, de textos de pensadores revolucionários brasileiros. O Werner Sodré, como o Caio Prado, como os intelectuais todos da teoria da dependência, né, tal. Quer dizer, enfim, vale a pena também se referenciar nesses pensadores que construíram, ou bem ou mal, as linhas revolucionárias de interpretação do Brasil. É o que eu recomendo aí, né? E para quem quiser entender um pouco do papel da cultura brasileira, pegar os filmes dos anos 60, dos anos 70, de diretores como João Batista de Andrade, que eram ligados ao Partido Comunista, né? Por exemplo, eles não usam o Black Tie, que é um roteiro do Guarnieri, que foi militante do Partido Comunista. Enfim, vale a pena também revisitar essas preciosidades que, infelizmente, hoje não se faz com tanta facilidade. Muito obrigada, Renata Mazeu, pelo ótimo debate, pelas indicações incríveis. Lembrando que você pode conferir o lançamento de Sinfonia Inacabada na TV Boitempo, nosso canal do YouTube, que contou com a participação de Antônio Carlos Mazeu e Mauriase e mediação de Ana Karen. Também na TV Boitempo temos um curso completo sobre a vida e a obra de Astrogildo Pereira com José Paulo Neto, Josélia Aguiar, André Kaisel, Marcos Del Roio, Danis Carepovs, Marli Viana, José Luiz Del Roio, Sofia Manzano e Flávia Aguiar. Além de vídeos com Martim César Feijó e Anita Prestes. Todos os livros mencionados aqui estão à venda em diversas livrarias do país, assim como na loja virtual da Boitempo. Você também pode adquirir os e-books nas principais plataformas do ramo. E temos também um cupom de 30% de desconto sobre todos os livros do Antônio Carlos Mazeu e da Caixa Astrogildo Pereira, com as 5 obras do autor e a biografia escrita por Martim César Feijó, na loja virtual da Boitempo. Anota aí. Rádio PCB, tudo maiúsculo, válido até o dia 5 de outubro de 2022. Lembrando que assinantes do Armas da Crítica, o Clube do Livro da Boitempo, tem 30% de desconto em todo o nosso catálogo. É isso, camaradas. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Não se esqueçam de comentar o que acharam do episódio, seguir o nosso feed no seu agregador de podcasts preferido e acompanhar a Boitempo nas redes sociais. Este episódio teve coordenação de Isabela Meucci, eu mesma, e Kim Dória, produção executiva de Isabela Meucci e Lígia Colares, apresentação de Isabela Meucci com participação de Antônio Carlos Mazeu e Renata Cotrim, edição de Jéssica Correia, roteiro de Isabela Meucci e Lígia Colares, arte de Uva Costriúba e apoio de Marisol Robles, Marina Valeriano e Túlio Candioto. Voltamos na semana que vem. Até lá!